Feche os teus olhos onde você está e vamos orar comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a Tua palavra, Pai querido. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu quero compartilhar com cada irmão e cada irmã que está nesta noite sintonizado em algum canal de comunicação aqui do Espaço Novo Tempo. O meu desejo é que o Senhor fale ao coração destas pessoas, desses irmãos queridos, através de mim. Usa-me como instrumento nas suas mãos, Pai querido, e que todos possam ser ricamente abençoados nesta noite, Pai querido. Eu não sei agora a necessidade de cada um nesta noite, o que cada um está passando, qual é o seu anseio, qual é o seu problema, qual é o seu porém da vida que precisa ser resolvido, mas eu sei que o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor está preparado para entrar com providência na vida de cada um, de acordo com a sua vontade, e abençoá-los em nome de Jesus. Muito bem, Pai querido, nós vamos agora abrir a Sua palavra, que a Sua palavra fale ao nosso coração e vá no profundo do nosso coração, Pai querido, e encha-nos de esperança, e principalmente a esperança de estarmos prontos para quando o Senhor voltar, nós morarmos com o Senhor nos céus. Mas enquanto estivermos aqui, os problemas, as adversidades desta vida possam ser resolvidas através da nossa comunhão com o Senhor e através do Teu intervir na vida de cada um. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém. Meus queridos, Deus colocou no meu coração para nós refletirmos sobre um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida, mas Ele colocou algo no meu coração para nós refletirmos de uma maneira diferente nesta noite. Se você já, com certeza, várias vezes já leu ou já ouviu alguma pregação a respeito desse tema, ou desse texto que nós vamos ler agora há pouco, eu tenho certeza que vai valer a pena você estar comigo nesta noite, sintonizado aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai falar ao meu coração também. Muito bem, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Aqui fala que Deus chama Moisés para resgatar o seu povo que estava escravo no Egito. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou começar com o versículo número 7. Então, Êxodo, capítulo 3, o segundo livro da Bíblia, e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 7. Abriu sua Bíblia aí? Preste atenção e vamos ler juntos. O versículo 7 diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Versículo 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Muito bem, lendo esta palavra, lendo alguns versículos desse trecho, deixa agora para contextualizar o que nós vamos refletir nessa noite. Vamos voltar um pouquinho na história. Todos nós conhecemos, ou a grande maioria conhece a história de José. E José, ele foi vendido quando era moço, ele foi vendido como escravo para o Egito. A família de Israel, que desceu para o Egito, depois que José já estava lá, na época desceram 70 pessoas depois que José já estava vivendo no Egito, que eram seus parentes. E ao longo de 430 anos... os 430 anos seguintes, esse povo se multiplicou, o povo judeu, o povo hebreu que foi para lá, esses 70 pessoas, se multiplicaram como as estrelas do mar, como as estrelas do céu, tornando um povo numeroso e fortalecido. Primeiramente, eles eram bem-vindos lá no Egito,
Mas depois da morte de José, eles não tiveram nenhum privilégio a partir disso. E aí eles foram escravizados. E o faraó da época, só a título de curiosidade, o faraó da época da escravidão, era Ramsés II. Muito bem. Dito isso, vamos agora refletir alguns contextos aqui, vamos ver o que essa história nos diz para que nós possamos usar no nosso dia a dia e caminharmos firme e confiante no Senhor. O povo hebreu, ele estava lá escravizado, estava prostrado, fatigado, eles estavam seminus e recebendo chicotadas em suas costas, sob a ordem de um faraó. Muito bem, esse faraó queria fazer construções e o povo que estava lá escravo amassava barro para fazer tijolos para essas construções. Isso está em Êxodo, capítulo 1. No capítulo 2, o povo clama a Deus por libertação, porque já não aguentava mais viver daquele jeito. Muito bem, Deus fala a Moisés para retornar ao Egito. Por que retornar ao Egito? Porque ele ficou lá até 40 anos de idade. Houve um episódio que depois você lê toda a história dele, você vai ver que é linda essa história. Ele sai de lá e vai morar no deserto. E ele fica no deserto 40 anos. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus chama ele, se revela a ele através de uma sarça ardente, ele pergunta quem está falando com ele, Deus se revela a ele e diz que ele foi escolhido para tirar esse povo, para resgatar esse povo que estava escravizado há tanto tempo lá no Egito. Então Deus fala a Moisés para retornar ao Egito, porque de lá ele havia saído fugido. Ele tinha sangue hebreu, o Moisés, e ele um dia viu um egípcio maltratando um irmão dele, um hebreu. E aí, numa discussão, ele acabou matando esse egípcio, né? E aí, Faraó perseguiu ele teve que fugir para o deserto. E viveu no deserto esses 40 anos, e agora Deus está chamando ele para voltar ao Egito, para poder, não para ficar ele era de linhagem real, quando ele fugiu de lá, mas agora ele ia voltar para resgatar o povo que estava oprimido no cativeiro. Muito bem. Deus, na verdade, chamou ele e preparou ele, dando poderes a ele, para que ele fizesse e cumprisse essa grande missão. Em Êxodo 4, ele volta ao Egito, Moisés volta ao Egito. Na volta ao Egito, além de ter a presença de Deus com ele, pois Deus prometeu, eu serei contigo, ele tem a palavra de Deus na sua boca, porque Deus disse que estaria com ele. Então, agora ele está com essa incumbência de, na verdade, retirar esse povo e levar esse povo rumo à terra prometida. Ele tinha Arão como seu irmão e que era bom em comunicação, porque Moisés disse para Deus assim, mas Deus, será que sou eu mesmo? Eu sou pesado de língua, eu não sei me comunicar direito. E aí Deus falou assim, eu vou mandar o seu irmão. E aí chamou Arão, que era bom de comunicação, e mandou os dois, então, ir para o Egito. E Deus enviou pragas, na verdade, que humilhavam os deuses do Egito, mostrando que Deus era maior que eles. No capítulo 12 de Êxodo, Deus ordena que Moisés diga ao povo que se preparem para sair daquela terra de aflição e dor. Então eles já estavam preparados, depois de todas essas pragas aí, você pode ler a história toda depois, mas hoje Deus colocou no meu coração para refletir sobre uma parte dessa história interessante, mas esse povo que estava humilhado agora está se preparando para deixar o Egito. O povo obedece ficando em suas casas, e aspergiram sangue nos umbrais das portas da sua casa e nas vergas da sua casa. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, as suas crianças não fossem mortas, porque era uma ordem que Deus tinha dado, e aí, nesse momento, eles estavam preparados para essa noite, para receber, para ficar protegido, e o anjo da morte passou, e onde não tinha essa proteção, não tinha essa marca do sangue, as crianças foram mortas. E, inclusive, o primogênito de Faraó. E aí foi quando ele resolveu e decidiu deixar o povo ir embora. Então, de repente, ele deixa o povo embora, a Bíblia relata que deixa o povo sair do Egito no dia seguinte, mas de repente esse mesmo faraó pensa assim, espera aí, o que eu fiz de errado? Esse povo é meu, esse povo estava escravizado aqui e fazia tijolos para a minha obra, para as obras que eu queria construir, que eu estava construindo, e agora eu deixo eles embora, eu vou atrás deles porque esse povo me pertence, eu vou trazer esse povo de volta. Eles são escravos e eu vou atrás deles, Faraó disse. Irmãos,
Toda vez que Deus começar, pense comigo, a gente já começa a aprender algumas coisas aqui que servem para a nossa vida. Irmãos, toda vez que Deus começa um processo de libertação na minha vida e na sua vida, seu antigo senhor ou seus antigos senhores, o mundo, a carne, o diabo, Satanás, volta contra a sua vida. Eu estou falando de coisa que eu vivi. Eu vivi 25 anos no mundo sem Deus. E quando eu vim para Jesus para valer, vocês imaginam se o inimigo da minha alma, ou inimigo da sua alma, não ficou revoltado comigo, porque eu deixei ele, e agora eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que a gente toma a decisão de receber Jesus, andar com Jesus, ter uma vida com Ele, acreditar que Ele vai buscar a nós, todos nós acreditamos que Ele vai nos buscar um dia para nós morarmos eternamente com Ele, e Ele nos promete isso, e nos diz que se nós vivermos de acordo com os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos, nós vamos viver com Ele no céu eternamente. Mas o inimigo, ele fica furioso, porque quanto mais pessoas Deus resgata lá do mundo, são pessoas que Ele não domina mais. Então ele fica furioso. Agora, a decisão é sua e a decisão é minha. Você é tentado a voltar novamente a praticar aquelas coisas que você praticava lá no mundo, ou você fica com quem te libertou. É uma decisão séria que a gente tem que tomar. Nós vimos para Jesus, carimbamos o nosso passaporte, e esse passaporte só tem um carimbo de ida, e o rumo, como se fosse um GPS colocado em nós estamos indo, na verdade, rumo ao céu, rumo à terra prometida que Deus prometeu para nós morarmos eternamente com Ele, e nós podemos, na verdade, ser levados a nos desviarmos da rota. Só que deixa eu te falar algo interessante que conforta o meu coração e conforta também o seu coração. Nós, como seres humanos incompetentes, não conseguimos fazer muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, que Deus coloca no nosso coração para fazer. Paulo já dizia isso, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele dizia que quando ele ia fazer algo certo, quando ele via, ele já estava fazendo algo errado. Nós somos assim, mas deixa eu tranquilizar o seu coração. O Espírito Santo, quando você se desvia da rota, então eu disse que o GPS está colocado na minha vida e na sua vida, e está com o endereço colocado lá, céu. Mas você se desvia da rota, o Espírito Santo vem, igualzinho lá no GPS, e fala ao seu coração, você saiu da rota, não é assim que o GPS fala? E você volta para a rota de novo? Então, o Espírito Santo está sempre pronto a nos guiar, nos informar que nós saímos da rota, e você volta para a rota de novo. E Deus está pronto a te perdoar, você pede perdão para Deus, Deus, eu saí da rota e voltei de novo, e esse Deus está pronto a te receber quantas vezes você precisar pedir perdão para Ele. Então, na verdade, o inimigo aqui era Faraó indo atrás desse povo porque deixou eles irem e se arrependeu de ter deixado eles irem embora. E agora, Faraó vai fazer o seguinte, ele escolhe 600 carros, e não era carro que nem a gente tem hoje, mas vamos imaginar lá uma carruagem linda, forte, e aquele soldado que sabia guiar essa carruagem com toda a destreza, e agora coloca aqueles 600 carros atrás, indo ao encalço desse povo que foi libertado por Faraó, mas agora Faraó quer trazer de volta. Quando o povo está a caminho no deserto, rumo à terra prometida, o povo olhou para trás e viu esse Faraó indo atrás deles para poder trazê-los de volta. Só que veja que cena interessante de nós refletirmos sobre ela. O povo está saindo do Egito, está indo rumo à terra prometida. Quando chega num dado ponto, tem o mar na frente deles. Ele olha para os lados, lado direito e lado esquerdo tem montanhas, e agora ele olha para trás, tem o exército de Faraó que está quase chegando perto deles. Imagina se isso não se parece um pouco com a nossa vida hoje. Não tem nenhum Faraó atrás de nós, não tem nenhum mar na nossa frente para nós atravessarmos, e de repente não tem nenhuma montanha ao nosso lado, ou esquerdo ou direito, que a gente fica imaginando o que fazer. Mas se nós agora pensarmos
e refletirmos que nos dias de hoje não está acontecendo isso conosco, do jeito que aconteceu com o povo de Israel, mas nós temos hoje tantos problemas para resolver, e a própria Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos tribulações, então todos os dias, ou a maioria dos dias, nós temos algo que nós temos que fazer, uma decisão para tomar, decisão de permanecer na presença de Deus, de não se corromper com esse mundo, de não se conformar com esse mundo, e na verdade, a gente tem que agora vigiar para a gente saber que o nosso inimigo está ao nosso encalço e nós não temos o que fazer. Mas olha que interessante, o povo estava lá parado, ele não sabia o que fazer. Aí chega para Moisés e fala: e aí, Moisés, o que a gente faz? Você trouxe a gente para morrer nesse deserto? Lá onde a gente estava, lá no Egito, a gente tinha comida, a gente comia pepino, tinha carne, tinha cebola, ou seja, agora você traz a gente para morrer aqui? E Moisés fala com Deus e pedindo de repente direção para Deus: Deus, e aí, o que eu faço agora? O que eu vou dizer para esse povo fazer? E aí vem agora o nosso Deus e diz para Moisés o seguinte para esse povo, algo que de repente quando eu leio, e você pode ler também, você pode ser que não entenda isso, ou fica difícil de entender, porque olha só, essas circunstâncias que eu falei para vocês, em que o povo estava, e chega Deus e diz assim: diga ao povo que marche. Agora imagina agora, me deu o direito agora, e o privilégio de imaginar essa cena, e você imagina essa cena também na sua casa. Na frente o Mar Vermelho, atrás os inimigos, o exército de Faraó, e dos lados as montanhas. E agora chega Moisés e diz para esse povo que está ali espalhado, e milhares de pessoas, e diz assim: olha, Deus mandou marchar, mas marchar para onde? Parece que tem problema que vem para a nossa vida que não tem solução. Esse problema que eles estão passando nesse momento, essa situação, parece que não tem jeito. Eles não têm para onde ir. E o nosso Deus é algo interessante, né? O nosso Deus trata a gente de maneira excepcional. Ele fala o povo para marchar. E o povo começou a marchar para onde? Não para as montanhas e nem para trás, porque vinha o exército, mas eles marcharam rumo ao mar que estava ali à sua frente. E eu quero crer que eles começaram a marchar, colocaram os pés na água, e aí Deus fala para Moisés assim: o que você tem na mão? O cajado, bate nas águas. E ele bateu o cajado nas águas, e o mar se abriu, e você sabe a história. Se formou como se fosse duas paredes, e o povo começou a passar praticamente a seco. É claro, devia estar molhado, mas a seco, andando naquele lugar que foi aberto por Deus. O nosso Deus fala ao nosso coração hoje assim: olha, está passando por alguma tribulação? Está difícil resolver? Eu sou contigo, marche, vai em frente, confia em mim, haja, faça a sua parte, e deixa que o mais difícil eu faço, ou seja, que o impossível eu faço. Nós não conseguimos abrir o Mar Vermelho, nós não conseguimos resolver muitos problemas na nossa vida, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos, que tem trazido nós e conduzido nós até o dia de hoje, eu com a idade que eu estou e você com a idade que você está aí, Deus conduziu você até o dia de hoje, te livrando de várias situações. Pare e pense, e veja quantas situações você já passou e eu passei, e o nosso Deus nos deu livramento. Então, esse mesmo Deus está dizendo para mim e você, quando as coisas estiverem difíceis e parecer que é impossível, marche, que eu vou estar com você. E ele falou para esse povo, quando mandou marchar, marche, e é o seguinte: esse povo do Egito, esses soldados do Egito que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão eles. O que Deus está dizendo para mim e você nessa noite? Está dizendo para mim e você assim: esse problema que você está passando agora, deixa comigo que eu vou pelejar esse problema, essa luta é minha. Agora faz a tua parte aí, deixa o impossível comigo, e você nunca mais vai ver esse problema na sua vida. Agora, a notícia triste é o seguinte: você venceu esse problema, amanhã vem outro problema, vem outra tribulação para você resolver. Mas o que acontece agora? Você está confiante, porque Deus te deu livramento até agora, e o mesmo Deus que te livrou vai dar livramento amanhã também. Então sossega o seu coração, não deixe o coração ficar acelerado, confie em Deus. Confie em Deus que Ele é poderoso para fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. Essa é a confiança que nós temos em Deus. Porque nós não estamos tendo confiança em qualquer pessoa. Nós não estamos confiando no dinheiro, no nosso diploma, no parente, na esposa, no marido. Nós estamos confiando em Deus. Amém? Então, veja bem, você tem que confiar em Deus quando as coisas estiverem difíceis. Vamos continuar aqui. Ele disse então assim: vejo, eles estão agora no deserto por causa da perseguição.
olhavam para trás e diziam: nós não vamos continuar, nós vamos retroceder. O povo de Israel dizia, quando viu esse problema para enfrentar, ele estava com vontade de retroceder quando estava pensando lá no Egito. O Egito era lugar de sofrimento. O Egito hoje para nós é o mundo, é esse mundo que nós vivemos, o Egito. E nós somos o Israel de Deus hoje. Agora, só que o povo lá no passado caminhou 40 anos no deserto rumo à terra prometida. Eu, Joaci, já caminhei mais de 40 anos, daqui a pouco está fazendo 2 vezes 40. E Jesus está comigo, e Deus está comigo. E quantos anos você vai passar aqui nesse mundo? Não sei. Quantos anos Deus quiser. Mas enquanto você estiver aqui, nessa caminhada, Deus vai cuidar de você. Outra coisa para poder também estimular você e deixar o seu coração feliz. O povo lá no deserto, quando estava caminhando, de dia tinha uma nuvem que cobria eles e protegia. 2 funções tinha essa nuvem. Ela cobria eles do sol para eles não morrer por causa do sol que era escaldante, né? E essa nuvem também dava direção para eles. Direção como? A nuvem caminhava, o povo ia caminhando debaixo dela. Quando a nuvem parava, o povo parava, acampava. Quando a nuvem começava a caminhar, eles juntavam todas as suas coisas e falavam para o povo ir caminhando. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? O que nós podemos tirar de lição dessa nuvem? Deus está nos protegendo a todo instante. Tem proteção que Ele protege, você nem sabe que Ele te protegeu, e você chega lá, passa e não acontece nada. É o nosso Deus. Assim como Ele protegeu o povo lá 40 anos no deserto, Ele protege hoje a gente também. Outra coisa que protegia o povo no deserto, 40 anos no deserto, uma coluna de fogo acompanhava eles. Quando eles paravam, aquela coluna de fogo aquecia eles, porque no deserto faz muito calor de dia e muito frio à noite. E eles eram aquecidos, e esse fogo também tinha uma outra serventia. Ele não deixava animais perigosos que tinha no deserto se aproximar do acampamento. Então, essa era a função do fogo. E outra coisa também, o deserto não pense comigo, o deserto não é lugar de permanência. Ou seja, o problema que eu e você está passando, ele tem começo, meio e fim. Ele vai passar. Então, nós não podemos ficar vivendo 24 horas aquele problema, só pensando no problema. Nós temos que confiar em Deus e caminhar, que esse problema vai ser resolvido. Então, no deserto, Deus não permite, né, alguns desertos na nossa vida para nos deixar perdidos. Eu não disse que a nuvem dirigia o povo para onde eles tinham que ir, a hora que tinha que parar, a hora que tinha que andar? Então, o nosso Deus não vai deixar a gente sem rumo. É só você estar sintonizado com Ele, tendo comunhão com Ele, que Ele vai direcionando a sua vida e vai dizendo o que você tem que fazer, porque a parte dele Ele faz. Amém? Outra coisa, não vai deixar a gente com fome, porque o povo estava no deserto e quando tinha fome, teve fome, reclamou com Moisés, e aí de repente veio lá o maná. Deus mandou um maná, uma comida especial que esse povo comia e se alimentava disso. Depois comeram esse maná, estavam lá, comeram tanto maná, que chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, a gente não aguenta mais comer esse maná, não. Aí Deus mandou cordonizes do céu, caía os pássaros assim, e eles comiam carne, estavam com vontade de comer carne. Eles tinham sede, Moisés foi lá, bateu o cajado na rocha e teve água para eles tomarem. Então não faltava água, não faltava comida, não faltava aquecimento, não faltava direção para aquele povo. E nós que confiamos em Deus e somos Israel de Deus hoje, temos que saber que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. O mesmo Deus que guiou o povo lá no Egito, do Egito para a terra prometida lá no passado, é o mesmo Deus que está guiando eu e você. Amém? Muito bem. Vamos continuar aqui, falando sobre essa intervenção de Deus lá no passado e agora também. É o mesmo Deus. Olha que interessante, se nós formos fazer um comparativo agora aqui, de 2 situações. Tinha Moisés, que era da linhagem real, estava lá, era neto, na verdade, foi criado lá como filho da filha de Faraó, e ele foi criado como neto, ele era neto do homem mais poderoso do mundo naquele tempo. E olha como vivia Moisés naquele tempo, antes dele sair e ir para o deserto. Ele comia do bom e do melhor, ele vestia o melhor, ele dormia na melhor cama, ele era neto do homem mais poderoso do mundo,
E agora veja o povo escravo. O povo escravo. Israel era escravo. Moisés era príncipe. Israel, costas marcadas pela chicotada. Moisés, corpo saudável. Israel comia cebola, pepino e um ensopado de carne. Moisés, a melhor alimentação. Que diferença, né? E agora vamos analisar o seguinte: o povo que sofria e Moisés que vivia no bem bom. Israel vivia nos casebres, nas casas de palha, e Moisés vivia nos palácios. Israel quer o Egito. Israel quer o Egito, está querendo voltar para o Egito, quer Faraó. Pensa em retroceder. Moisés pensa o quê? Eu quero a glória, eu quero a tua presença. Moisés falava com Deus, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. O povo saiu do Egito e queria alcançar a terra prometida. Moisés, quando criança, foi colocado no rio Nilo e não morreu. Moisés chega diante de Faraó, lança o cajado no chão e ele vira uma serpente. Os macumbeiros de Faraó disseram, isso também a gente faz. Porém, o cajado de Moisés que virou serpente, vai e come todas as demais serpentes e depois se torna em cajado novamente. Moisés vê Deus enviar as 10 pragas e os deuses egípcios serem humilhados. Moisés vê o mar se abrir. Moisés ora a Deus e Deus manda maná. Moisés ora e Deus manda cordonizes para o povo para ele se alimentar. O povo, enquanto está vendo milagres e quer a terra, o povo está vendo milagre e quer a terra prometida. Moisés viu tudo isso e chega para Deus e diz, Senhor, quero ver a tua glória. O que é isso, meu irmão? É perspectiva de vida. Deus disse a Moisés, Moisés, quem me vê, ele está pedindo para ver a glória de Deus, Moisés. Aí Deus fala para ele, Moisés, quem me vê morre, não consegue me olhar face a face. E ele diz, eu morro, mas eu quero ver a tua glória. Olha que homem decidido. Eu pergunto, qual é a sua perspectiva e qual é a minha perspectiva de vida? Quem sabe você pensou assim, vou sair do Egito, que vou prosperar. E vai prosperar mesmo, saiu do Egito. Se for liberto, né, e ser dizimista e ofertante e amar a Deus, vai prosperar. Você pensou que vou sair do Egito e vou ficar rico, eu vou ser curado dessa enfermidade. De repente tem alguém que está pensando assim. Isso é uma perspectiva de vida? O seu propósito final? Só adquirir bens nessa terra, ter o melhor dessa terra, né? É uma decisão que você tem que rever, se o seu coração está apenas nessas coisas dessa terra. Com Moisés, não. Por isso que em Êxodo 19, Deus disse na nuvem, Moisés, manda o povo ficar longe, mas você fica aqui na nuvem comigo. Deus está dizendo, quem quer terra, quase não chega lá. Ele não quer Deus. Ele quer o que Deus pode dar. O que eu tenho a ver com Israel, com esse mundo? Nós temos que tomar uma decisão e saber qual é a nossa perspectiva de vida. Deus prometeu ao povo hebreu a terra prometida que manava leite e mel, amém? Deus não mandou um Moisés, presta atenção no que eu vou dizer agora, muito importante, que eu já vou alinhavando aqui para ir para o final dessa reflexão. Deus não mandou um Moisés para nos resgatar, nós, o Egito de hoje. Ele mandou, sabe quem? O próprio filho dele, Jesus, para morrer na cruz, nos garantir a salvação e estamos indo rumo à terra prometida com uma promessa importante. Olha, eu morri por você, ressuscitei, fui para o céu, isso Jesus falando, e vou voltar um dia para buscar você e todos vocês que me amam e cumprem os meus mandamentos e têm a palavra de Deus. Deus não abriu o mar para mim e para você. Não, mas a sepultura onde Jesus foi sepultado está com sua porta aberta, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e está nesse momento no santuário intercedendo por mim e por você, e perdoando o meu pecado e o teu pecado. Para nos libertar, Deus não humilhou o Egito, mas ele sim humilhou o inferno, com a sua morte, a sua ressurreição, ele humilhou o inferno, e hoje eu tenho agora a satisfação de dizer que eu tenho, e você também tem, a garantia de salvação. Basta aceitar esse Jesus. Aquele que ainda não conhece Jesus, olha, eu dou um recado para você nessa noite, hoje é dia de salvação, aceita esse Jesus, caminha com ele, porque esse Jesus, ele nos resgatou do pecado, ele ressuscitou, ele foi aos céus, está lá intercedendo por nós, e vai voltar, esse mesmo Jesus garantiu, aquele que veio, vai voltar, e vai nos buscar para nós morarmos com ele eternamente no céu.
Essa vida aqui é passageira, meu irmão. Essa vida é passageira demais. Ontem mesmo eu tinha 20 anos e hoje eu já tenho 67. Qual é a sua idade? Você sabe quanto tempo você vai viver? Não sabe. Então, você tem que fazer o seguinte, a Bíblia diz que nós não devemos temer aquilo que pode fazer com que nós percamos a nossa vida aqui. Mas nós devemos nos preocupar, a vida nesse mundo, sabe? Essa vida passageira que a gente tem. Mas Deus fala para a gente na sua palavra o seguinte, que nós temos que temer aquilo ou aquelas coisas ou aquela atitude que pode fazer com que a gente perca a vida eterna. Isso é muito mais importante. Nós não estamos falando de uma vida que tem um tempo para terminar, porque um dia Jesus vai fechar a nossa conta, vai passar a régua na conta do Joaci e vai chamar Joaci. Mas eu vou viver eternamente com ele, daqui a pouco eu acordo de novo, ressuscito e vou morar com ele nos céus. Se ele não voltar enquanto eu estiver vivo, né? Eu gostaria que ele voltasse agora, nesse momento, enquanto eu estou aqui. Né? Mas se não for assim, e ele me chamar, um dia ele vai me ressuscitar. E eu vou morar com ele nos céus. Essa é a maior garantia que nós temos, e nós temos que perseguir a todo custo e ter no coração essa certeza da salvação. Enquanto o povo murmurava, Moisés olhava para eles dizia, o povo estava murmurando porque estava lá para atravessar o Mar Vermelho, Faraó atrás deles, e aí Moisés fala para eles, estais quietos, não temais, porque hoje vos fará um grande livramento. Aí ele disse, os egípcios que vedes hoje, vocês nunca mais verão. Veja bem, essa garantia que Deus estava dando para aquele povo naquele momento, por causa daquela situação que eles estavam vivendo, eu disse que nós não estamos vivendo uma situação igual essa do povo de Israel. Mas eu quero dizer para você, falar algumas coisas aqui para dizer, né, a gente estudar aqui alguma coisa interessante para dizer o seguinte, como é que nós estamos vivendo nesse mundo? Nós não estamos vivendo escravo, como eu falei. Nós não estamos recebendo chicotadas de pessoas que querem que você trabalhe forçado de um faraó. Não. Ele não quer que você fique lá 430 anos escravizado. Mas, meu irmão e meu amigo, você que está nos ouvindo nesta noite, nós temos um inimigo que quer nos escravizar a nossa vida. E se nós vacilarmos, ele nos escraviza todos os dias. E nós ficamos reféns dele. E nós não podemos deixar. Só que a gente não consegue sozinho. Então nós sabemos a quem recorrer. Nós temos que recorrer ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos fortalece, Ele nos direciona, Ele nos capacita, e nós vamos agora, a cada dia, resistindo o dia mal, e o inimigo vai fugindo de nós, porque ele sabe que ele não pode contra a nossa vida, porque o Deus que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Amém? Muito bem. Então nós não estamos vivendo nesse contexto dessa história, mas essa história serve para a gente terminar agora dizendo o seguinte, como é que nós estamos vivendo hoje? Nesse mundo atual, eu e você. Pense comigo se não é verdade isso. Nós estamos vivendo em uma era de profundas diferenças e discórdias. Jesus mesmo disse que em nossa época, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria em muitos corações. Isso está em Mateus 24:12. O homem ia olhar só para o seu umbigo, e aí o amor ia se esfriar, o amor a Deus ia se esfriar. Enquanto a temperatura dos oceanos sobe, a gente escuta falar, a temperatura está subindo, causando aquecimento global, a temperatura dos relacionamentos despenca, congelando corações. Pessoas sofrem sozinhas com seus problemas porque não têm com quem compartilhar. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Calam suas lágrimas, trabalham duro, buscam uma carreira bem-sucedida, mas seus sentimentos estão amortecidos e se esfriam pelo medo de amar. Em vez de abrirem para a luz do sol, fecham todas as janelas da alma e tateiam sozinhas na própria escuridão. Você conhece gente assim? Nós estamos vivendo desse jeito. Muitos estão doentes, sofrem com depressão e outros problemas, não sabem como sair e realmente precisam de ajuda. Se os relacionamentos pessoais estão assim, o que dizer das interações entre os povos? Haveria mais compreensão entre eles? Não, infelizmente as relações internacionais estão se deteriorando. Não tivessem sido suficientes para aprendermos alguma coisa, potências globais já respiram os ares de um novo conflito de grande escala. Jesus também nos alertou, para terminar, Jesus também nos alertou que o nosso tempo seria assim.
porque nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Isso está em Marcos 13, versículo 8. Basta acompanhar os noticiários e as análises de especialista para constatar isso. Estamos vivendo assim ou não estamos? Então vamos refletir agora e terminar a nossa reflexão. Olha só, esse povo estava vivendo escravo. Nós estamos vivendo hoje com a possibilidade, temos duas possibilidades hoje. Ou a gente crê no Senhor Jesus, ou a gente aceita o sacrifício do Senhor Jesus, vive agora de acordo com os seus mandamentos, tem a palavra dele no coração, porque a Bíblia fala que nós temos que guardar a palavra dele no nosso coração para nós não pecarmos contra ele. Então, se nós vivermos, nós temos esse privilégio de alguém que morreu por mim e por você, e de aceitá-lo nessa noite. E aqueles que já aceitaram, fiquem firmes, porque essa mensagem é para quem não aceitou Jesus ainda. Hoje é dia de aceitação, e eu convido você a aceitar esse Jesus, e você vai ver que ele vai transformar a sua vida. Eu estou dizendo que ele transformou a minha vida um dia. A minha vida era ruim, a minha vida não tinha perspectiva, eu não tinha sonhos, não tinha paz, e Deus mudou a minha vida. Agora, se você perguntar se hoje eu tenho paz no coração, mas tenho problemas para resolver, com certeza, como você, eu também tenho. Mas eu vivo em paz com Deus Todo-Poderoso, que eu aceitei um dia. E você pode aceitar Ele hoje, e Ele vai mudar a sua vida e vai transformar a sua vida e da sua família. Agora, você também tem uma decisão de não aceitar esse Deus e aceitar esse mundo, essa situação que nós estamos vivendo. Vai ser muito triste, meu irmão, se você ficar aqui. Por quê? Porque esse mundo, ele, na verdade, se você perceber, parar para pensar, em cada esquina você tem uma festa, em cada lugar que você vai, de repente tem alguém te oferecendo algo que vai se conformando com esse mundo e você vai se perdendo. E vai ficando cada vez mais longe de Jesus. Fica mais difícil voltar depois. Mas para aqueles que já estão lá vivendo dessa forma, eu digo para você, Deus, nós como seres humanos de repente não perdoamos assim, mas o nosso Deus, aquele que está perdido hoje, que está sem rumo, que está sem direção, que não tem mais perspectiva de vida, que acha que a vida já terminou para ele, o nosso Deus está sempre de braços abertos para te receber, independente do que você está fazendo, o que você fez. Não fique pensando, mas será que Deus vai me aceitar se eu estou vivendo dessa forma? Eu já pequei contra Ele, eu estou fazendo tudo errado. Venha, como você está, Deus está pronto a te receber. Isso aconteceu, não é a reflexão de hoje, mas eu preciso dizer, quando eu estou falando que você vem como você está e Deus está agora pronto a te receber. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. O filho saiu da casa do pai e foi viver a vida que o mundo dava para ele. Um dia ele resolveu voltar. E quando ele voltou, o pai estava de braços abertos para recebê-lo, para receber ele. O nosso Deus, então, vai nos receber também dessa forma. Se o pai que é humano estava ali para receber o filho dele, imagina o nosso Deus. Então volta para Jesus correndo. Meu irmão, é a melhor decisão que você pode tomar. E agora, o recado para quem está andando com Jesus, a palavra de Deus assim, aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Tome cuidado para não cair. Então, meu irmão, eu estou andando com Deus, estou andando de acordo com a sua palavra, fique firme e confie somente em Deus, porque é fácil cair. Então não fique pensando que você é invulnerável, que você não pode... Não, nós somos falhos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos falhos e estamos aqui propensos a tomar uma decisão que de repente não seja a melhor decisão. Então vamos cuidar para que a gente não caia, para que a gente não se conforme com esse mundo, e se conforme com as coisas de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Então, que você hoje tome uma decisão, que você permaneça na presença de Deus e saiba que o nosso Deus está nos dando livramento hoje ainda, assim como deu para o povo de Israel. A cada dia que você termina um dia, agradeça a Deus, porque aquele dia você viveu e Deus te deu o livramento, por isso que você terminou aquele dia. Não deixa de agradecer a Deus. E no dia seguinte, quando você acordar e que viu que está vivo novamente, você está tendo o privilégio de viver mais um dia. E esse dia só foi possível porque o nosso Deus permitiu. Então agradeça a Deus porque Ele está te dando a oportunidade de viver mais um dia. E quando você for abençoado, toda vez que você for abençoado por esse Deus, saiba que você é abençoado pelo nosso Deus e você tem que se transformar num abençoador.
Porque se você olhar ao seu redor, tem tanta gente ao teu redor, gente do teu conhecimento, que está próximo a você, que também precisa de uma palavra de esperança. Então você é abençoado, Deus nos abençoa, e Ele gostaria que eu e você agora fôssemos dispenseiros das bênçãos de Deus. Quando alguém precisar, você diz que você conhece alguém que pode dar um jeito na vida dele, que pode resolver a vida dele. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós conhecemos. E daqui a pouco, meu irmão, tudo isso acaba. Jesus volta, e aí nós vamos morar eternamente com Ele no céu. O pecado já não existirá mais, já não existirá mais choro. Ele vai enxugar as lágrimas dos meus olhos e dos seus olhos. Você vai estar com a sua família e vivendo eternamente. Esse é o maior desejo do nosso coração. Então que Jesus volte logo e que nos leve. Mas enquanto Ele não nos leva para vivermos eternamente com Ele, nós estamos aqui nesse mundo. E quando saímos da porta dessa igreja para fora, aí é que a coisa pega. É lá fora que a gente tem que refletir Jesus para aquelas pessoas que a gente conhece, para que eles sintam o desejo de também permanecer e conhecer esse Jesus. E se você reflete, a pessoa vai perguntar: o que aconteceu na tua vida? Por que você vive assim? Você tem problemas para resolver e você parece que está feliz, parece que problema nenhum você tem, e você vai dizer: não, eu tenho problema sim, mas eu não estou sozinho não, nesse barco. Jesus está no barco da minha vida. E Ele me prometeu que esse barco não vai afundar. Ele prometeu que esse barco vai chegar do outro lado, que pode vir vento, pode vir tempestade, mas Ele garante que o meu barco vai chegar do outro lado, se eu ficar firme e confiante nele. Então, meu irmão, fica firme. Com Jesus no barco, tem até uma música, né? Que o povo crente canta, né? Tem uma música que diz que com Cristo no barco tudo vai bem. Então, saiba que Jesus está no barco contigo. E quando Ele está no barco contigo, Ele vai contigo e o barco vai chegar do outro lado. Você vai ser vencedor, mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe nesta noite, que você tenha sido abençoado com essa reflexão, e que você tome uma decisão importante de estar com esse Deus sempre e saber que esse Deus está contigo sempre. Eu posso esquecer de Deus, você também pode esquecer, mas o nosso Deus não esquece de você. Você é precioso, você é menina dos olhos de Deus. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, então você é importante para Ele, e Ele quer que você vá morar com Ele eternamente nos céus. É assim que Ele fez. Ele morreu por mim e por você para garantir essa salvação. Só que Ele te deu o livre-arbítrio. Você decide ficar com Ele ou não. Tomara que a sua decisão, a palavra de Deus diz, a decisão é o seguinte: você escolhe a vida ou a morte. Falou para o povo de Israel, né? Tomara que você escolha a vida ao lado de Jesus. Amém? Vamos orar para terminar essa nossa reflexão? Feche seus olhos onde você está. E se você está com algum problema difícil, um problema que parece que é insolúvel, esse Deus que nós pregamos hoje é o Deus que vai resolver o seu problema. Basta você colocar nas mãos dele esse problema e crer que ele vai resolver em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos porque nós refletimos aqui sobre a sua palavra. Pai, nós não refletimos sobre um livro de história comum, nós contamos trechos de uma história interessantíssima, Pai querido, uma história que com certeza tirou esse povo do Egito, levou para a terra prometida, onde mana leite e mel. E o Senhor conduziu esse povo até essa terra, e está nos conduzindo hoje também, Pai querido. Lá no passado o Senhor conduziu esse povo e protegeu eles, e forneceu tudo o que eles precisavam, e eles passaram esse deserto. E hoje nós agradecemos ao Senhor de coração, alegre e feliz, porque esse mesmo Deus continua nos guiando, todos os dias da nossa vida aqui, e nós estamos indo rumo a essa terra prometida. Qual que é a terra prometida hoje? O céu. Deus vai estabelecer o céu dele aqui nessa terra, né? O seu reino aqui nessa terra, e nós vamos morar eternamente com ele. Então nós te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos porque um dia o Senhor colocou o desejo no nosso coração de acreditarmos no Senhor e recebermos e confiarmos no Senhor, Pai querido, e crermos e aceitarmos o seu sacrifício na cruz, que foi um sacrifício de sangue, um sacrifício de morte, mas o mesmo Jesus que morreu na cruz, Ele ressuscitou e nos garante agora, dizendo o seguinte, que nós vamos ressuscitar com Ele e vamos morar com Ele. Através da ressurreição de Jesus, nós vamos ressuscitar um dia.
e nós vamos morar eternamente com Ele. Então, muito obrigado por essa promessa maravilhosa, e é isso que nós mais ansiamos, Pai querido, e que seja também o anseio de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite, de morar um dia eternamente com o Senhor, e que a sua vida por completo esteja concentrado nesse único objetivo, morar com o Senhor nos céus. E enquanto estiver vivendo nessa terra, que o Senhor nos proteja de todo mal, de todo perigo, e nos guie fortemente com a sua mão poderosa, para que nós não desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, e não saiamos da rota que é o céu. Em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor abençoe a cada um nesta noite que está ouvindo e que participou conosco nesta noite. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um com uma bênção dos céus agora, Pai querido, aquilo que eles estão precisando nesse momento, que o Senhor entre com providência de acordo com a sua vontade. E meu irmão, quando você for abençoado, se você pertence aqui ao hall de membros do Espaço Novo Tempo, conte aqui, dê o seu testemunho. Se você está nos ouvindo e não conhece, não congrega aqui, manda um WhatsApp, manda uma mensagem e falando que foi abençoado e que o problema foi resolvido. Confie em Deus, mas testemunhe. E testemunhe para quê? Testemunhe para que o nome de Deus seja honrado e o inimigo seja desonrado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento e graças a Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.